E aqui um papo com muito propósito, comunicação e cultura, com a Renata Fiore, que é gerente de comunicação e cultura da Balduco. Rê, seja bem-vinda. Obrigada, Mi. Ansiosa por esse momento. Eu que estou ansiosa aqui para entrevistar você. Uma pessoa, uma excelente profissional aí do mercado, que vem galgando aí o seu espaço há muito tempo. Eu já te acompanho também há muitos anos e sei o quanto que você luta, você é uma mulher determinada. E isso é algo que é muito inspirador também para outras mulheres, certo? Completamente. Eu acho que sim, né? Aliás, Esperando que sim. Aliás, já começo com uma pergunta, tá? Vai lá. Você se considera uma mulher inspiradora? É difícil falar sobre a gente, né? Sim. Mas eu acho que sim, assim, pelo menos a gente tenta ser, né? E principalmente quando a gente está num cargo de liderança, né? Onde a gente precisa, assim, inspirar outras pessoas e estar junto com o time, e trabalhar junto. Acho que esse é um grande ponto aí meu, né? De estar sempre junto. Eu brinco com o meu time que a gente não tem hierarquia. Que a gente está ali, então se eu precisar entrar, se eu precisar fazer também a operação, tudo bem, né? E é isso, acho que isso traz uma inspiração gostosa para as pessoas, né? Então, acho que sou inspiradora, sim. E como é que tem sido essa trajetória? Eu sei que você é jornalista, certo? Também ao longo da vida trabalhou em alguns veículos de comunicação. Como é que foi essa transição para você para a área corporativa? Porque isso é bem interessante. O pessoal às vezes faz ao contrário, certo? Como é que foi essa transição para você? Eu terminei a faculdade com 21 anos. Era muito nova, né? 21 anos, imagina. E aí, a área de comunicação é uma área complexa, né? Ainda mais quase 20 anos atrás aí, né? Não tinha... Assim, se falava de mundo corporativo, mas era muito mais assessoria de imprensa do que ter um profissional dentro da empresa olhando para isso. E eu também, eu estava falando esses dias com uma das minhas meninas lá da área de comunicação, que na época que a gente se formou, né, naquele momento a gente tinha a síndrome do Superman, né? A gente ia revolucionar o mundo e que a gente ia ser Clark Kent na vida. Lois Lane e tudo mais. E não é bem assim, né? Então, eu fiquei um ano ainda para entrar no mercado de comunicação mesmo, como jornalista de redação. E antes disso, nesse meio desse caminho, eu fui trabalhar com eventos, o que foi para mim maravilhoso, porque hoje eu faço isso também. Então, foi ótimo. Toda experiência é muito bem-vinda, né, na vida. Trabalhei com eventos, depois fui para veículo, trabalhei com rádio, trabalhei com web, quando a web ainda estava muito nascendo. Imagina, não existia nem YouTube. E na época que trabalhei no Guia da Semana, a gente tinha lá... E trabalhei com você, inclusive. Sim, nesse fomos colegas colegas de trabalho. Nesse momento, a gente fazia uma TV. Sim. Né, dentro da plataforma. Imagina, não tinha nem essa noção de ter um YouTube na vida ou, enfim, influenciador digital. Não existia nada disso, né? Acho que era o começo do começo mesmo, sim, o que foi uma grande escola, né? E isso também traz muita responsabilidade para aquilo que você está fazendo, mas traz também muita bagagem, né? E foi bem interessante. Sair de veículo é uma jornada complicada, né? Você bem sabe, a gente trabalha muito. Demais. E aí, naquele momento, eu falei, bom, e agora, né? O que eu vou fazer da vida? Vi uma vaga para uma petroquímica que estava buscando uma pessoa para a comunicação externa, né, para lidar com imprensa, mas de dentro da empresa. E para mim aquilo era muito novo. E aí eu fui entender mais tarde que um dos clientes deles tinham tido essa experiência de ter uma jornalista dentro da empresa e que aquilo tinha dado um resultado muito mais legal do que só trabalhar com uma agência, né? É importante ter uma pessoa que entenda o negócio e que vá direcionando as coisas dentro da empresa.
né? E muito bem, lá fui eu para uma petroquímica que, imagina, não conhecia. E 6 meses depois eu assumi o marketing inteiro, olhando para tudo, desde rotulagem, experiência com o nosso cliente e imprensa também. Então, Nossa, a coisa muito legal. foi andando, né? E aí eu saí dessa petroquímica para ir para a Lynx. Foi comprada pela Stone recentemente, né? E lá foi uma grande escola, na verdade, porque eu entrei também para fazer só a parte de comunicação externa, né? Olhar para relacionamento com imprensa. E aí, no tempo que eu fiquei, eu passei por 11 M&As, o que é bem complexo quando a gente fala do ponto de vista de cultura corporativa. E acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, né? E também acompanhei a abertura de capital, que é difícil, né? São poucos profissionais de comunicação que viveram isso na vida. Sim, você passou por várias áreas, vários setores. Super. E assim, é muito intenso, né? Porque você tá no dia a dia ali, lidar com a imprensa, a gente sabe que não é coisa muito fácil, né? Ainda mais quando a gente tá com assuntos bem sensíveis aí e onde a empresa não pode falar. Então, foi uma escola. Foi super importante ter feito esse momento de carreira. E logo depois eu recebi um convite para ir para uma empresa um pouco maior, mas uma empresa de engenharia, que não tinha nada a ver com uma empresa de tecnologia, de serviços e tudo mais. Uma bem diferente da outra até agora. Super! Então, assim, eu acho que a minha carreira, ela tem essas peculiaridades, né, de ter passado por muitas indústrias. Então, eu fui para a indústria petroquímica, passei por serviços, que é uma coisa muito diferente, né? Mas sempre com um olhar para uma empresa familiar, né? Porque as empresas que eu passei eram familiares. Lynx tinha sócios, mas é praticamente uma empresa familiar, obviamente, que abriu capital, enfim, se transformou na potência que é. Mas, enfim, acompanhar a família também sempre me deu norte dentro das empresas. Isso é bem legal, né? É diferente. E na empresa de engenharia também, era uma empresa familiar. E lá tinha um desafio muito legal, que era de fazer a comunicação interna acontecer. E foi aí que eu comecei a me apaixonar muito mais pela comunicação interna do que até onde eu tinha trilhado o caminho, né? Porque imagina, você tem aí, eu tinha naquela época 18 obras espalhadas pelo Brasil inteiro. Nossa! E aí eram 5 mil colaboradores na época. Bastante gente. Muita gente. Aí você tinha que falar desde do pedreiro, que estava lá na ponta, até o acionista. E como é que você faz isso, né? De uma forma que seja cadenciada, que seja, né? Que leve realmente a informação que é relevante para as pessoas. Então, foi super legal, foi uma escola incrível. E aí, naquele momento, eu falei, surgiu uma oportunidade para eu ir para uma agência. E eu nunca tinha passado por agência. Eu falei, bom, agora é o momento, né? Eu ainda estava relativamente nova. Falei assim, bom, agora é o momento de arriscar, porque mais para frente, talvez eu não consiga fazer isso de uma forma que fique confortável, inclusive financeiramente, para a coisa acontecer, né? E aí eu aceitei o desafio. Falei, vamos lá. Já tinha construído muitas coisas dentro dessa empresa de engenharia, já tinha colocado a área de comunicação para rodar. E eu brinco que eu coloquei 4 áreas de comunicação para rodar na vida. Então, que legal. Que bom, né? Que bom. Tô fazendo trabalho direitinho. E aí, fui ser agência, atender 16 clientes. Tinham clientes internacionais, enfim. E aí, eu descobri que aquilo não era para mim. Porque a agência é uma loucura. Gente, não, é assim, eram muitas demandas, né? Eu sempre tive muitas demandas no dia a dia, mas tudo bem, né? E a redação me ensinou muito a ter muitas demandas e a ser planejada e a controlar e fazer o negócio acontecer, porque na época que eu trabalhei no Guia da Semana, eram, assim, 13 matérias minimamente por semana, cada uma tinha mínimo 3 entrevistas, então era
realmente muita coisa. Se eu não fosse extremamente planejada ali, Não tinha como se não realizar. tinha como realizar. Então, acho que também isso me trouxe uma bagagem legal, né? Porém, na agência é uma loucura, né? Porque a gente que está do lado da empresa fica aqui levantando pauta, tentando entender quais assuntos a gente consegue levar para a imprensa, enfim, né? Para ter aí relevância, né, com jornalistas, relevância na mídia. Mas quem está na agência fica lutando com o jornalista, né, ligando o tempo todo, conversando para convencer, para vender tudo isso que as pessoas dentro da empresa buscam, né? E aí não depende da gente. E aí isso é bem complicado, né? Nossa. Então, eu falei assim, olha, não é para mim, não... Acho que não dá. E na época eu estava com um projeto super legal dentro da agência. Eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou seguir só o projeto, vou liderar o projeto e vou fazer isso por enquanto. E depois eu vejo o que eu faço da vida, né? E liderei o projeto. O projeto durou 8 meses. Era para entender como é que era a comunicação interna. De novo, bateu na minha porta. Era para ser. Era para ser, gente. Entender como é que era a comunicação interna dentro da empresa. Então, eu fiz todo um levantamento, entendimento, diagnóstico, entrevista com todo mundo, enfim. Entendi a empresa, a gente entregou como agência, né? E aí tinha um projeto que logo precisava sair de comunicação, que era um portal. A empresa já tinha comprado, né, licença e tudo mais, e não estava usando. E eu falei, poxa, não, né, vamos colocar esse portal no ar, e aí eu finalizo aqui meu processo dentro dessa empresa. E maravilha, ótimo. Colocamos o portal no ar. Ótimo. Renata, recebo a ligação. Então, é assim, ó, a gente colocou o portal no ar, só que a gente precisa colocar todo o resto do planejamento no lugar. Exatamente. Então, eu preciso que você venha para cá. E essa empresa era a Balduco. E eu fiquei apaixonada, né? E aí, tô lá até hoje, enfim, com todos os grandes desafios que a gente tem e que comunicação interna tem, né? Em todas as empresas do Brasil. E isso é muito legal, né? Fico bem, bem feliz de ter essa trajetória toda e de entender que comunicação interna, principalmente, é algo muito importante e, assim, cria conexão. E quando cria conexão, eu sou apaixonada por gente. Quando você cria a conexão da comunicação com as pessoas, é lindo de ver o resultado. Então, acho que é uma trajetória legal, né? Nossa, maravilhosa! Porque que bom, porque essa bagagem como jornalista lá atrás fez com que realmente você soubesse lidar com vários cenários diferentes, ter essa proatividade, essa resolução de problemas complexos, porque é tudo muito complexo, na verdade, para que você siga nessa carreira da área de comunicação interna. E quais são os principais desafios, assim, Renata? Porque dentro dessa área de comunicação, que a gente sabe, ainda mais dentro de uma empresa que é grande, mas qual o desafio de uma forma geral, assim, dentro da área de comunicação interna que você vê? Porque ao mesmo tempo é apaixonante de conectar essas pessoas, mas o que é que pega, geralmente, assim, no dia a dia, que você acredita, assim, que é importante para engajar as pessoas? É um sponsor forte. Assim, ó, se a gente não tiver um presidente da empresa, ou CEO, enfim, quem lidera a empresa, olhando para a comunicação, vai ser muito difícil você conseguir atingir todos os públicos, levar uma comunicação que seja estratégica, que seja relevante, né, para os seus colaboradores. Porque comunicar por comunicar, né? Hoje a gente vive numa era digital onde eu tenho Instagram, Facebook, WhatsApp, enfim, onde eu tenho um monte, né, de canais onde eu, pessoa, estou conectado. Se a empresa me vem com mais um canal, né, com uma plataforma mirabolante, assim, não vou engajar. Sim. Sabe, assim, e acho que a gente tem que voltar back to the basics, sabe? A gente viveu comunicação num momento que explodiu aí, né, nos últimos anos. Eu lembro muito bem quando eu estava nessa empresa de engenharia e a gente fez o projeto todo, onde a gente olhava
A primeira coisa é um intranet. A pessoa faz uma intranet. E depois a gente vai agregando coisas dentro dessa intranet. Aí ela vira uma rede social corporativa. Aí depois a gente entende que talvez não seja só uma rede social corporativa, que a gente tem que colocar serviços, que a gente tem que colocar ali coisas para que as pessoas entrem. Sim. Né? E, by the way, a comunicação tá ali. Né? Então, é isso, acho que a gente precisa voltar para o básico, sabe? De ter líderes que são realmente comunicadores, que se tornem canais de comunicação, para que a mensagem realmente chegue da forma que ela precisa chegar, né? É óbvio que a comunicação tem uma série de canais, né? Tô falando aqui do líder, mas que o líder é realmente o principal sponsor desse processo. Não só a alta administração, mas cada líder dentro da organização precisa se ver como um canal de comunicação. Esse líder comunicador, essa líder comunicadora que é importante. É isso, porque se eu não tiver líderes engajados e que entendam o papel deles, muito provavelmente a antiga rádio peão vai acontecer. Vai acontecer. E hoje ela é digital, né? Sim. Então ela vai acontecer pelo muito mais WhatsApp, rápida ainda. É muito mais rápida. Então, a gente precisa tomar uma série de cuidados com isso, né? E é tudo muito rápido. Então, imagina a empresa dentro de uma comunicação interna, dentro desses... Agora, essa comunicação que ela realmente se prolifera o tempo todo. Dentro de um líder comunicador. O que você acredita dentro? Porque realmente tem dificuldade essa questão do líder e equipes. Sempre tem aquele ruído, certo? De comunicação. Todas as empresas. Todas as empresas. E o que você acredita, assim, por exemplo, o líder comunicador, tá? O que precisa ter? Quais são as principais skills? Além de comunicador. Uma comunicação assertiva. Para uma comunicação assertiva, transparência. Transparência, né? É o primeiro ponto. Sim, pode ser uma empresa de capital aberto, pode ser uma empresa de capital fechado, uma empresa familiar, o que quer que seja. Né? Eu não preciso expor dado, mas eu preciso ser transparente. Desde o acionista, até a fábrica, até as pessoas que estão no dia a dia de operação, precisam entender o que está acontecendo. Precisa ter norte. Por isso que a gente fala que a comunicação de uma agente estratégica é extremamente importante. Porque é ela que dá norte, né? Então, assim, e aí a gente junta coisas, né? Eu tenho cultura, eu tenho agente estratégica e eu tenho líder, né? O líder precisa ser transparente. A agente estratégica precisa estar comunicada para todo mundo. Todo mundo precisa saber, né? Ter um norte para onde a empresa vai. E o propósito ajuda as pessoas, né, os colaboradores, a entenderem o porquê que elas estão fazendo aquilo. Por aquela agente estratégica, por aquela empresa, né? Eu costumo brincar que é aquilo que te dá tesão para trabalhar, sabe? Sim, perfeito, tem que ser. Por que eu tô aqui? Sim. Me traz aqui todo dia, né? Tá, legal, entendi o propósito da empresa, deu match com o meu propósito de vida, com os meus valores e tudo mais. Ah, maravilha. Onde que eu tenho que chegar? A agente estratégica tá ali. Gente, eu tô falando assim, pode ser uma startup que não tem uma agente estratégica super robusta e tudo mais, mas tem uma estratégia. Sim. Qualquer empresa tem uma estratégia e quer chegar em algum lugar, né? Então, é importante as pessoas saberem disso. E aí, o líder entra muito com o papel dele nas skills de ser transparente, de trazer informação no momento certo que precisa ser trazida. Porque não adianta ele reter a informação com ele, né? Sim, aquela coisa antiga lá atrás, do chefe. É meu. Não adianta. Por insegurança, muitas vezes. Exato. E a gente vê isso em diversas empresas. É muito difícil, às vezes, cascatear essa informação. Às vezes, a informação não chega lá na ponta. E não chega, às vezes, porque o líder quer reter. O líder fala, não vou falar agora. Então, assim, é importante também entender o timing certo das coisas, né? Então, transparência e timing certo são habilidades, né? Não é habilidade, mas são competências importantes para que esse líder realmente tenha uma comunicação assertiva e saber o que falar, né? Sim. Porque você também não abre tudo, né? Exatamente, não tem. A questão da liderança também tem coisas que informações que não podem ser repassadas para a equipe. Exatamente. E conseguir discernir isso, né? Porque eu sempre falo que tão importante quando a gente saber falar, responder, é saber perguntar. É isso. Para a gente ter realmente as respostas certas, a gente tem que fazer as perguntas certas. E muitas vezes falta para o líder saber fazer as perguntas certas. Saber também falar, colocar, certo? Para a pessoa quais são as necessidades daquela ação.
Eu acho que você entra num ponto bem importante. Eu assisti um download recentemente do SXSW, South by Southwest. Maravilhoso, né? E aí, um dos temas muito relevantes que acabou surgindo ali é a importância de ser humano, né? Do contato não da máquina, não do WhatsApp, é de estar ali, né? E de se preocupar com a pessoa, né? E é isso, gente. Comunicar também é se preocupar com a pessoa, né? Gerar essa empatia, né? De entender o outro e colocar a pessoa no centro. O que essa pessoa precisa ouvir? Né? O que ela precisa para, de fato, gerar efetividade no trabalho dela? Né? Porque é isso, no final das contas, a comunicação também é um canal e ajuda com que a empresa vá para onde ela quer chegar, né? Para o grande objetivo dela. Então, quanto mais eu comunico, quanto mais eu coloco essa pessoa no centro e falo para ela, ó, o objetivo é esse, e aqui estão as tuas, não armas, né? Mas os teus, como é que... As ferramentas. As ferramentas, isso, vamos dizer assim. As tuas ferramentas para fazer a coisa acontecer. Quanto mais eu faço isso, quanto mais o líder faz isso, muito mais a pessoa vai, né? Seguindo aqui, se engajando, né? Porque também comunicação é sobre engajar, né? Sim, sobre engajar. Isso que você tinha falado, e falando em engajamento, é a questão da cultura da empresa. Que comunicação também tem a ver com cultura empresarial. E cada vez mais, durante os últimos anos, tem se trabalhado muito isso, certo? A questão de gestão, comunicação e cultura. E para você falar pra gente assim, Rê, o que tem a ver, tá? Comunicação e cultura. Tem tudo a ver? Tudo. Tudo. Você pode ter uma cultura extremamente forte. Se você não comunica, se você não usa dos canais de comunicação para empoderar essa cultura, não adianta. Não adianta, né? Não adianta. E também para mudar a cultura, né? O que é muito mais difícil. Né? Sim, isso é muito mais difícil. Olhar para esse change management, às vezes é algo muito complexo. E às vezes tem coisas dentro da cultura que a gente não quer ter, né? Então, eu já passei por empresas onde a gente fez todo um processo de entendimento da cultura atual e entendimento da cultura desejada, né? Quando a gente olha para um agente estratégico, quando a gente olha para o futuro da empresa, como é que eu quero que essa cultura esteja? E aí a gente chama essa alteração entre o que é e o que a gente deseja de entropia. Mudar essa entropia, né? Mudar esses comportamentos, às vezes, é muito difícil. E aí, claro que você tem que ter todo um processo de maturidade e de estratégias para mudar essa cultura, mas se eu não comunicar isso, se eu não comunicar a cultura desejada, fica muito difícil, né? As pessoas não se enxergam. E aí tem um outro ponto muito importante, né? A pessoa precisa se enxergar na comunicação. Interessante. Se enxergar. Como seria a pessoa se enxergar, Rê? Porque isso é bem importante. Certo? Muito, muito. Sim, a gente falou hoje de diversidade, certo? Adianta eu colocar dentro de um processo de comunicação, nas TVs corporativas, por exemplo, vídeos ou qualquer coisa, ou bonequinhos, vai brincar. A gente está usando muito 3D hoje, né? Aqueles avatares 3D. Maravilha, eu coloco avatares só brancos, loiros, de cabelo liso. A pessoa não está se vendo. Sim, não se identifica. E assim, comunicar não é só o texto, não é só a fala, né? É o design também, dentro de todo o processo de comunicação. Então, assim, preciso que a pessoa se enxergue ali. Eu preciso falar a mesma língua que as pessoas falam. Então, não adianta eu ir para a operação falando o português que a gente fala com acionistas. Sim. Não dá. Então, assim, eu vou falar a mesma coisa, só que eu vou falar da forma como as pessoas falam, na linguagem delas, naquilo que elas estão acostumadas a ver. Isso realmente é um olhar empático para cada setor da empresa, para olhar como você falou. Aí volta realmente a pessoa para o centro,
O que essa pessoa precisa? Como é que ela se comunica? Como é que ela entende essa comunicação e como é que ela se vê também? Isso é muito importante. É isso. E assim, a gente tem feito uma revolução, né, dentro da Bauducco, mas eu vejo isso no mercado também, de principalmente olhar para o teu colaborador e se comunicar com ele. Ele é uma pessoa, né? Ele não é um número. Né? Não é... Antigamente era assim, né? Nas empresas, muitos anos atrás. Éramos um número. Éramos números. Não. Hoje eu tenho pessoas que fazem a coisa acontecer dentro da empresa. E que são muito importantes para a empresa andar, né? Para a operação toda acontecer. Então, olhar com esse olhar empático é super importante. Faz muito sentido dentro de um processo comunicacional. Então, vamos lá. Se eu tenho a maioria de negros dentro da empresa, a minha comunicação de design precisa também trazer isso. Eu preciso trazer essas pessoas para frente da câmera, por que não? Né? Elas precisam se identificar, né, com o que elas estão vendo. Principalmente em TVs corporativas, né? Porque, assim, agora também existe todo um processo de canais, gestão de canais, né? Então, antigamente e até hoje, é muito utilizado o mural. E aí, o meu grande desafio, na verdade, a minha grande questão é, gente, como é que eu faço para que esse mural desapareça, para que eu não gaste mais papel e que eu faça o negócio acontecer de outra forma? Efetivo, porque o mural, em alguns momentos, é super efetivo. Sim, dependendo do público. Dependendo do público, claro. Principalmente para operação, que está ali, por exemplo, em fábrica, super efetivo. E como é que eu faço mudança? Como é que eu revoluciono isso? Porque dá para fazer diferente. Sim, dá para você inovar. Dá para inovar. E é isso que a gente está trabalhando. Então, assim, eu tô pipocando aqui 1 bilhão de ideias, 1 bilhão de coisas para que a gente, de fato, chegue no funcionário, né, com a mesma forma que ele vê lá fora, sabe? Que encanta, que engaja. Por exemplo, vídeos curtos como o TikTok, né? Coisas que tragam informação, mas ao mesmo tempo seja muito rápido. Porque ninguém vai ficar mais lendo um texto de uma lauda, como a gente falava antigamente. Uma lauda, nossa, mural. gente, faz tempo. Então assim, né? Você precisa revolucionar. Como é que você faz isso, né? Então, o audiovisual tá aí para ajudar a gente nesse sentido, né? Claro, e todo mundo foi andando e inovando, entendendo realmente quais são as novas formas de consumo, tanto para o público em empresa externo, quanto para público interno. E realmente acompanhar esses colaboradores, essas pessoas, o que eles pensam, como eles consomem esses produtos, como é que eles vivem, como é que eles se adaptam. Enfim, isso é muito importante. E que legal você trazendo isso, porque isso é pensar em gente. Sim. Isso realmente é pensar nas pessoas. Não é uma coisa realmente que a empresa faz, cria uma estratégia bonita. Mas será que isso realmente é aplicável? Certo? E não, então é essa sua preocupação realmente que dá para ver que você, a gente olha para você e vê, realmente você gosta disso que você faz, gente, comunicar. Tem que gostar. Conectar, você tem que ter tesão, Renata, por isso que você está fazendo. Tem, porque assim, não adianta, isso é muito bom. Se eu não for empático. Exato. Se eu não me colocar no lugar do outro, né, vai ser muito difícil, né, eu conseguir realmente engajar aquela pessoa para aquilo que a gente precisa que aconteça dentro da organização. Sim. Então, não é só por isso, né? Porque também sou apaixonada por gente, gosto de estar lá, gosto de ouvir, gosto de entender. E acho que isso, para a pessoa que está na área de comunicação das empresas, é muito importante. Demais. Sim, não adianta ficar atrás do computador. Tem que sair. Tem que ir nos setores. Vai lá. Ir a chão de fábrica. Vai lá. Vai entender a realidade. Vai entender como é que a coisa acontece no dia a dia, na operação, no comercial. Vai atrás. Porque, assim, aí você consegue se colocar no lugar do outro, né? Então, assim, a gente, dentro da Bauducco, tem um negócio super legal. A gente faz blitz, né? Então, a empresa se mobiliza
para, pelo menos em épocas sazonais, que é onde é o grande momento de empresa, principalmente no Natal, eu tá no ponto de venda e acompanhar os promotores de venda que estão ali no dia a dia, né? Muito na batida forte dos supermercados. Sim. E aí, sim, a primeira vez que eu fui, eu voltei exausta. No dia seguinte eu não conseguia andar, de tanto que eu andei, de tanto que eu fiquei de pé, de tanto que você vai, que você volta. Poxa, como é que eu me comunico com esse cara? Né? Olha que experiência importante. Eu tá lá na ponta, entender o que está acontecendo, para entender a realidade dele. E aí sim, né? Eu vou lá e comunico da forma que ele está acostumado. E que ele pode. E que faz sentido para ele. Nossa, isso é muito legal. Ir a campo, ver as pessoas em ação. Total. E assim, isso, tô falando da Balduco como exemplo, mas assim, é qualquer lugar, empresa, gente, né? é empresa. E assim, mas eu trabalho numa empresa de serviços, que, né, não tem uma operação fabril, não tem um comercial ativo. Tá, vai nas áreas. Vai entender, trabalha um dia em cada área. Entende a realidade do que acontece ali. Isso Faz toda a legal. diferença. Com certeza. Tem como traçar uma estratégia mais assertiva. Completamente. Né? Que realmente converse com as pessoas. E isso, conversando com as pessoas, a gente está indo para o final do podcast. Que aqui no podcast, assim, tem sempre um menino lá, o Júnior, o Vitor, que eu vou mostrando assim, daqui a pouco ele foi, daqui a pouco ele fez assim. Chega, acabou! Porque o assunto é muito bom falar sobre isso, falar sobre o que a gente ama, que nem você que fala muito sobre isso que você adora, sobre a tua trajetória. E eu gostaria que você pudesse dizer, dar uma dica, vai, para a pessoa que quer trabalhar na área de comunicação interna. Assim, o que precisa ter, assim, em uma frase? Ser apaixonado por gente e criar conexão. Porque sem entender de gente e sem criar conexão com as pessoas, vai ser muito difícil fazer uma comunicação assertiva. Maravilhosa. Parabéns. Obrigada, Mi. Obrigada, Rê. Realmente é muito legal. Você é uma mulher muito inspiradora. Uma mulher que eu admiro muito. Sempre admirei muito. Sempre vou admirar muito. Sim, torço muito. E com certeza, qualquer empresa que você estiver vai se dar muito bem nessa área de comunicação interna e cultura. E principalmente com esse olhar apaixonado que você tem por gente. Maravilha, Mi. Obrigada. A recíproca é verdadeira. Tá bom. Gente, então, esse conteúdo maravilhoso e inspirador, você confere no podcast, no Falando de Ideias. Ative lá o sininho no canal, que também é canal do YouTube Falando de Ideias, para receber esse e outros conteúdos. E tenha uma ótima experiência. Um beijo!